Os mangás superaram os quadrinhos. Sim, você ouviu certo. Depois de décadas dominando a cultura pop, a Marvel e a DC conseguiram um feito impressionante. Fizeram milhões de leitores migrarem definitivamente para os mangás. E o mais curioso, isso não aconteceu por causa do Japão. Aconteceu por culpa dos próprios quadrinhos. Se você acha que isso é exagero, fica comigo até o final, porque até o presidente da DC já admitiu parte desse problema. Quem acompanha quadrinhos já percebe isso há anos, mas recentemente a realidade ficou impossível de ignorar quando Jim Lee, presidente da DC Comics, declarou que os mangás têm uma vantagem clara sobre os quadrinhos. Segundo ele, os mangás são mais diversos, exploram vários gêneros, podendo ser sobre qualquer coisa, como romance, esportes, pesca, enquanto os quadrinhos permanecem presos quase exclusivamente aos super-heróis. Ou seja, segundo James Lee, os mangás superaram os quadrinhos por conta da diversidade de histórias. Porém, muito além disso, eu acredito que foram os quadrinhos que superaram os mangás no sentido de empurrar o público direto para eles. A perca da variedade de histórias nos quadrinhos foi por culpa dos próprios editores do passado. Durante a Era de Ouro e a Era de Prata, existia uma grande diversidade de gêneros populares. Faroeste, como Tex, histórias de guerra, ficção científica, terror e até romances adolescentes, como Archie. Mesmo tendo público fiel, com o tempo os editores decidiram apostar só no que dava retorno rápido. Super-heróis passaram a sugar todo o investimento, enquanto os outros gêneros foram deixados de lado. O resultado? Um mercado criativamente limitado e repetitivo. Algumas exceções conseguiram sobreviver ou ressurgir no futuro, como The Walking Dead, mas esses casos foram raros e insuficientes para reverter o estreitamento do mercado. Mas aqui está o ponto onde os quadrinhos realmente superaram os mangás, em afastar o leitor fiel. Nos quadrinhos ocidentais, mudanças constantes de roteiristas e artistas são normais. O personagem que você aprendeu a amar, todo o desenvolvimento dele, os acontecimentos e eventos podem simplesmente ser ignorados ou apagados no próximo arco. Tudo vira descartável, reaproveitado apenas em algum evento multiversal que promete mudar tudo e no final não muda nada. Nesse sentido, quadrinhos e mangás são opostos completos. Nos comics, a mudança constante é regra. Invencível, com início, meio e fim, feito por um roteirista só, é a exceção. Nos mangás, a constância é a regra. A mesma pessoa escreve e desenha a obra, garantindo coerência do início ao fim. A única franquia cheia de multiversos com diversos autores e séries da qual ninguém sabe por onde começar é Fate, sendo a exceção dentro do mercado japonês. Essa estagnação de ideias também atingiu os personagens, os limitando. O maior exemplo é o Homem-Aranha. Criado para crescer junto com o leitor, hoje é mantido como um eterno jovem problemático. Não pode amadurecer, não pode ter estabilidade emocional ou financeira, nem um relacionamento duradouro com a Mary Jane. Tudo isso para manter uma falsa sensação de identificação com o público jovem, mesmo afastando leitores antigos. Nos últimos 10 anos, os quadrinhos também passaram por decisões porcas que aumentaram ainda mais o desgaste com o público. Editoras começaram a substituir personagens clássicos por versões alternativas, como Miles, o Deus Morales, Ironheart, Jane Foster como Thor, Jonathan Kent gay, a filha da Estelar e vários outros. O problema para muitos leitores nunca foi diversidade, mas a forma como isso foi feito. Substituições apressadas, personagens originais sendo denegridos para os substitutos receberem destaque e histórias fracas, sustentadas mais por discurso do que por narrativa. Para mim, pessoalmente, um dos piores exemplos foi o dos X-Men. Quando os roteiristas não faziam o Wolverine dar a bunda, eles faziam a Era de Krakoa, onde os mutantes foram transformados em um etnoestado isolacionista baseado em poder, com decisões moralmente questionáveis e atitudes extremistas, chegando a negar ajuda a antigos aliados, como o Homem-Aranha. Mesmo em fases ruins do passado, ainda existiam momentos de estabilidade. Aqui, para mim pelo menos, foi uma sequência quase ininterrupta de decisões polêmicas e descaracterização, onde a pior parte eram os autores que odeiam o próprio público, chamando eles de racistas e homofóbicos por não gostarem das porcarias que eles escrevem.
Então, como os quadrinhos superaram os mangás? Simples. Eles superaram os mangás ao mostrar exatamente o que não fazer. Enquanto os mangás apostaram em consistência, planejamento e respeito ao leitor, os quadrinhos apostaram em eventos, resets e decisões corporativas. O público respondeu com a única coisa que importa: atenção e dinheiro. Os mangás não venceram por sorte. Eles venceram porque empregam histórias completas, personagens que evoluem e finais que importam. Se os quadrinhos quiserem competir de verdade, vão precisar reaprender algo básico: respeitar o leitor. Se você concorda ou discorda, deixa o like, comenta aí embaixo e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima.